Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E aqui nós estamos no 7º vídeo falando sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. Como eu dizia antes, não é um vídeo para tratar de teologia profunda, é uma leitura reflexiva, uma leitura onde nós vamos refletir um pouco e entender um pouco do contexto dessa carta, né? E queria dizer também que já terminamos aí o mês de setembro, o mês da Bíblia, aquele mês que é proposto pela Igreja do Brasil, mas eu queria concluir, né, a leitura dessa carta, porque algumas pessoas podem começar a acompanhar os vídeos e de repente acontecer de não encontrar mais. Quero pedir desculpa também porque tem aí, né, acho que um grilo, um sapinho, né, aqui por trás, no quintal, fazendo esse barulho aí que vocês estão ouvindo, né? Então peço até desculpa aí, mas eu vou arriscar fazer o vídeo assim mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua eterna consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Estamos aí no capítulo 3, versículo 15, e vamos fazer um vídeo aqui sobre do versículo 15 até o versículo 29, certo? Então, nós vamos ver aqui Paulo falando sobre a lei não invalidar a promessa, né? A promessa que foi feita em Abraão, como nós vimos, em um descendente de Abraão. E aqui ele vem enfatizar isso. Então, o contexto dessa carta, dessa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, é exatamente por conta do problema de judaizantes, né? Judeus convertidos ao cristianismo e que tem essas tendências judaizantes de viver, de retornar à lei, né? E Paulo vem falar de maneira extraordinária que a lei não anula a promessa que foi feita a Abraão. Ele diz assim: irmãos, falo como homem. Versículo 15 do capítulo 3. Irmão, falo como homem. Mesmo um testamento humano legitimamente feito, ninguém o pode invalidar, nem modificar. Esse testamento que Paulo está falando aqui, ele está dando o exemplo de um testamento humano, mas ele está falando do testamento, ou seja, da promessa que Deus fez a Abraão, de que todas as nações, todos os povos, raças e línguas seriam abençoados em um descendente de Abraão. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e a sua descendência no singular. Não diz e aos seus descendentes, como referindo-se a muitos, mas como a um só. E a tua descendência, que é Cristo. Ora, Paulo diz: eu digo, uma lei vinda 430 anos depois não invalida um testamento anterior, legitimamente feito por Deus, de modo a tornar nula a promessa. Porque se a herança vem pela lei, já não é pela promessa. Ora, é pela promessa que Deus agraciou a Abraão. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que a promessa, né, feita em Abraão, de que um descendente de Abraão iria ser o canal de salvação para toda a raça humana, essa promessa é de que
nós seremos justificados pela fé. Veja, aqui eu estou dizendo justificados pela fé e não somente pela fé. Porque é isso que muitos, né, como é que eu posso dizer, nas religiões protestantes, entendem. A partir de Lutero, que diz que o homem será salvo, o justo viverá só da fé, ou somente da fé, quando na verdade não existia o só da fé. A única palavra que fala de justificação e que diz só pela fé, não é de maneira positiva, pelo contrário, é de maneira negativa. Quando São Tiago, na sua carta, no capítulo 2, versículo 24, São Tiago diz assim, deixa eu até ler para que não fique eu falando com as minhas palavras, mas carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24, São Tiago diz assim, vês que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então, é uma negativa o somente pela fé. Nunca foi positivo. O homem é justificado pela fé, assim como Abraão foi justificado pela fé. Porém, São Tiago também afirma que Abraão foi justificado pela fé mediante as suas obras. No mesmo capítulo 2 da carta de São Tiago. São Tiago diz aqui, versículo 20. Queres, porém, ó homem insensato, a prova de que a fé sem as obras é estéril? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. E assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Então nós podemos ver claramente que não é somente pela fé, é pela fé, mas a fé mediante as obras de caridade, as obras de amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo. Então, Moisés que veio e que foi suscitado por Deus 430 anos, desde o povo do Egito até a chamada de Moisés para tirar o povo do Egito, 430 anos o povo viveu sem a lei, assim propriamente dita, seja promulgada, como foi por anjos e por um mediador que é Moisés. Mas o povo vivia observando a lei mediante a sua consciência. E qual era o papel da lei? O apóstolo continua, versículo 19. Por que então a lei? Ele diz, por que então a lei, se a fé é o meio de salvação? Por que então a lei, se a promessa de salvação é mediante a fé? Ele diz, por que a lei? Aí ele coloca, ele mesmo responde. É uma pergunta retórica. Por que então a lei? Foi acrescentada, diz Paulo, para que se manifestasse as transgressões, até que viesse a descendência, a quem fora feita a promessa, promulgada por anjos pela mão de um mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Aí Paulo diz, então a lei é contra as promessas de Deus? Ele mesmo responde. O extraordinário de Paulo é que Paulo faz as perguntas e ele mesmo responde, esclarecendo para nós aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está enfatizando, aquilo que ele está anunciando como evangelho. Ele diz, então a lei, versículo 21, carta de São Paulo aos Gálatas 3, versículo 21. Então a lei é contra as promessas de Deus? Ele diz, de modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que creem. E quando Paulo vem falar do propósito da lei, do que é o papel da lei, aqui nos faz lembrar
a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 7. Ele diz assim, vejam só, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 7. Paulo vai sempre enfatizar qual é o papel da lei dentro das comunidades que ele havia instituído, edificado as igrejas. Ele diz, Romanos 7, 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Paulo sempre responde às suas perguntas. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei, pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da situação, não o pecado pelo pecado, mas o tentador, Satanás, o diabo. Mas o pecado, mais o diabo, aproveitando-se da situação através do preceito, gerou em mim toda espécie de concupiscência, pois sem a lei o pecado está morto. Pois sem a lei o pecado está morto. Veja que Deus colocou Adão e Eva no jardim, e enquanto não existia nenhum preceito, né? E aqui não é preceitos negativos, são preceitos positivos que o Senhor estabelecia. Basta nós olharmos o que é dito quando o Senhor diz para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está no centro do jardim. Se dela comeres, por meio dela morrerás. Alguém pode dizer, Deus está proibindo, é negativo. Isso é uma, vamos dizer assim, uma imposição de Deus ou uma regulagem de Deus. Não. Veja que aqui em Deuteronômio aqui vai dizer que Moisés vai dizer que, ou melhor, Deus vai dizer por meio de Moisés o seguinte: eis que eu ponho hoje à tua frente a vida e a morte. Veja, eis que eu ponho hoje em tua frente a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Veja que Deus coloca diante de nós aquilo que gera vida e aquilo que gera morte. O que é que gera morte? Não é a lei que gera a morte, a lei pela lei, mas é aquilo que a lei proíbe que nós façamos. Então, quando Deus diz, não comerás do fruto da árvore que está no meio do jardim, aí Paulo diz, o pecado, se aproveitando da lei, gerou em mim toda espécie de concupiscência. Então, Satanás, o tentador, como diz o Catecismo da Igreja Católica, fala que por trás da queda do homem existe uma voz sedutora, a voz de Satanás, que chegou para Eva e disse: é verdade que Deus proibiu que vocês comessem de qualquer fruto do jardim? Ele já vem com a mentira, ou seja, para implantar a concupiscência, o desejo de se inclinar para o mal. Ele diz: é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto das árvores que estão no jardim? Aí Eva cai na tolice de dizer: não, nós podemos comer, menos da árvore do meio, do centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse que se dela comermos, dela morreremos. Aí Satanás se aproveita e diz: não, pelo contrário, vocês não morrerão, vocês serão igual a Deus. Ou seja, vocês serão igual a Deus. Essa é a tentação, a concupiscência. E o que é que a lei, gera em nós? A lei gera vida. Aí você diz: Denis, tu estás se contradizendo, porque agora há pouco Paulo disse que a lei não era capaz de produzir vida. Como assim? Por quê? Veja o que Paulo diz. Porque aquele que vive segundo o Espírito, ele vive segundo a lei de Deus. Mas aquele que vive segundo a carne, ele vive segundo a lei do pecado. O apóstolo Paulo diz aqui, capítulo 14, melhor dizendo, aqui 14 do Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto.
Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim, ou seja, a concupiscência. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Aí ele diz: verifico, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Aí ele vai dizer que o homem que vive segundo o Espírito gera vida, tem a vida, mas o que vive segundo a carne, infelizmente, vive e planta e colhe a morte. O salário do pecado é a morte, disse São Paulo. Romanos 8, a vida no Espírito. Romanos 8, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus, e nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vós, a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Então veja que interessante, o apóstolo está dizendo que aqueles que vivem segundo a carne colherão a concupiscência. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito, ou seja, por meio do batismo. E quem é batizado recebe o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, que São Paulo aqui mesmo nessa carta vai dizer que clama em nós, Abba, Pai. Foi por isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, antes que viesse a fé, a lei nos ensinava, nos conduzia aquilo que era a vontade de Deus, até que chegasse a fé. Veja o que diz São Paulo, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Até que chegasse a fé, nós éramos guardados sob tutela da lei, para a fé que haveria de se revelar. Assim a lei se tornou nosso pedagogo, nosso professor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob pedagogo, ou seja, não estamos mais sob a tutela da lei. Estamos aí mediante a graça. E a graça nos faz viver no Espírito. E quem vive no Espírito, vive a lei de Deus. Porque a vida, a lei de Deus, gera vida em nós. Gera vida. Vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Aí ele diz: não há judeu nem grego. Por quê? Porque a luta aqui era entre os judaizantes e os gregos, entre os judeus e os gentios.
Não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, Paulo está dizendo, olha, nós já não precisamos ostentar, que somos judeus, porque a filiação divina vem por meio do batismo, por meio do Espírito. E o Espírito foi derramado também sobre os gentios. O apóstolo Pedro dá testemunho disso. E Paulo está dizendo, ninguém se arrogue de ser judeu, ninguém se arrogue de ser livre, pois agora não há mais nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas em Cristo, por meio do seu Espírito, mediante o batismo, todos nós somos filhos de Deus e co-herdeiros do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E no próximo vídeo nós iremos continuar capítulo 4 dessa carta extraordinária. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne. Quem vive segundo o Espírito pratica as obras que são do Espírito. Quais são as obras que são do Espírito? As obras que estão lá, escritas no nosso coração e anunciadas pelo próprio Deus, ali na lei natural, dentro dos seus 10 artigos, que são os 10 mandamentos. A lei, os 10 mandamentos, não foi abolido. O que foi abolido, o que Paulo aboliu, nós iremos ver um pouco mais à frente. São os costumes e os preceitos judaizantes. O desejo da circuncisão e a guarda de festas, meses, anos e até mesmo o repouso sabático. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.